Fala pessoal, Gabi aqui começando mais um episódio do podcast Justo Agora com o nosso quadro ilustre, né, Fabrício? Recebo hoje mais uma vez Fabrício Cavalari, meu convidado, para fazermos nossos tradicionais comentários, Fabrício. Tudo bem com você? É um prazer recebê-lo novamente. Tudo bem, Gabi? Ilustre fica na tua conta aí. Ah, não, que Mas, isso, é uma parceria aqui, eu já parei de contar, né, na verdade. eu nem não sei qual é, mas. E esse quadro que é legal de fazer, que a gente pega a jurisprudência. Mas, enfim, dá bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom crepúsculo para os nossos ouvintes. Que a gente sabe que podcast é um troço que todo mundo. Tá saindo pelo ladrão podcast, tem um monte, né? E se a pessoa tá aqui ouvindo com tanta oferta, que legal, cara, que a gente aprecia, né? Os nossos ouvintes que estão aqui no meio de um oceano de podcasts disponíveis. Se você parou para ouvir o que a gente tem a dizer, pô, te agradeço de coração. É, E é com isso aí, vamos lá, certeza. que hoje o dia começou como, Gabi? Fala pra gente Hoje o dia aí. começou com. Eu tava falando aqui com o Fabrício que quase a gente não grava, né? Porque o Zoom que trava, a internet que trava, é a burocracia que não consegue resolver, né? Às vezes acontece, aí o Fabrício, Gabi, isso aí é vida, faz parte É, da vida. Mas Gabi, quase que não sai, né, Fabrício? Já reagendamos, inclusive, né, a reagendamos gravação. 3 vezes e hoje Pois é, mas também estamos tudo. aqui, felizes com os ouvintes que estão aqui conosco também, como o Fabrício colocou, para trazer nosso quadro tradicional. Em que fazemos o quê, né, Fabrício? Como você falou, nós vamos Dá trazer alguns pitaco na casos concretos jurisprudência dos aqui, né? outros. É. Debates de jurisprudência dos outros. Aí, bom, vamos mudar o nome do quadro, né? É Debatendo Jurisprudência Alheia. É, e essa Seria de hoje a gente começa interessante. com uma aqui da nossa área, né? Que é da primeira Sim, vamos dar uma da. passeada, né? A gente tenta passear o máximo que dá. Mas Mas é vamos começar raro por um assunto interessante, né? Muita gente talvez não saiba, né, Fabrício? Especialmente quem não trabalha com isso, claro, né? Mas vamos aham, começar com prestação de contas. em ação Ó, de, mas prestação de contas de em alimentos. alimentos. E eu falei que essa aqui é da Conta aí nossa pro área, pessoal. porque é da nossa área, inclusive é a nossa área geográfica. Porque às vezes a gente já pegou caso aqui de Também, também. Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo, e esse aqui é aqui do Rio, do nosso combatente Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É da primeira instância, né? Da 18ª Vara de Família. Não vamos falar nada porque é segredo de justiça, mas a gente, para fins acadêmicos, pode comentar essa sentença interessante de uma ação de prestação de contas exigidas em fixação de alimentos. E eu gosto muito dessa ação. Assim, eu acho que eu sou simpático à prestação de contas da ação de alimentos pela publicidade que dá, né? Pelo interesse da pessoa que está pagando em alimentos em saber para onde o dinheiro está se destinando. E eu acho que toda aquela ideia de coparentalidade, corresponsabilidade, ela tá ali, né? Você, pô, quero saber para que esse dinheiro tá indo, né? Então, e sem esquecer que quem está recebendo alimentos para um filho menor de idade, os alimentos pode ser, existem alimentos entre ex-cônjuges, claro, mas assim, se os alimentos são para o filho, você está gerindo uma coisa que não é sua. Então, você tem que ter zelo por isso e prestar contas porque você está administrando uma coisa que não é sua. Igual, né, enfim, um curador, que quando está numa ação de interdição. Então, eu gosto dessa ação, já ajuizei, tá, inclusive. E, É algo bastante natural, né? Inclusive. exatamente. E talvez as pessoas não saibam, normalmente, né, inicial de alimentos, para quem não conhece, né, coloca-se uma tabelinha, ou então você vai discriminar ali os gastos, né? Claro que aqui o centro das atenções é a criança, sempre, né? E como o Fabrício falou, é possível que num divórcio, por exemplo, sejam fixados alimentos, um cônjuge pagando para o outro, né? Aí seguindo a lógica da solidariedade, mas hoje em dia, via de regra, isso é temporário, né? A gente observa que os alimentos são fixados temporariamente, mas aqui a gente está falando da criança. E é uma coisa muito natural, né? Eu acho que entra nisso que você falou, um espírito de cooperação, né? Ali, de coparentalidade, né? Então tem ali a figura do pai, da mãe, né, por exemplo, e essa prestação de contas entra muito para, assim, falando em termos bem coloquiais, né? Dar uma satisfação, talvez, né? Como é que É, a gente está aplicando aqui? É o exato. dinheiro, é o inglês, né, o psicólogo, né? Tem aqui, né, alguns exemplos que a gente pode citar, né, de despesas. E isso é algo que deve ser natural, né? Como você falou, eu gosto dessa ação. Realmente, ela traz uma transparência, né, Fabrício? Eu acho que é o que falta hoje em dia, em E muitas o que eu acho situações, né? interessante, até na sentença desse caso que a gente pegou, que tramitou aqui no Rio de Janeiro, é de 2023, ó.
A sentença É, não vai ser tinha no me Rio de atentado a Janeiro. data. É de 24 de novembro de Já dois mil vi. e vinte e três e o magistrado André Cortes Vieira Lopes. E aí ele destaca a, um posicionamento da quarta turma da STJ, nas palavras do ministro Luiz Felipe Salomão, e aí vamos chamar uma aspas aqui, que o ministro do STJ ele fala assim: natural que o alimentante queira saber como os recursos pagos estão sendo empregados ou se está sendo cumprido o desiderato de satisfação integral das necessidades do menor, e se não está ocorrendo desvirtuamento abusivo ou mesmo gasto excessivo e supérfluo, não se deixando o monopólio do poder de gerência desses valores nas mãos do ascendente guardião. Então, assim, é natural, uma fiscalização que você faz, né? E, eventualmente, você vai ver se aquilo ali não está sendo bem feito, você vai e entra com uma revisional depois. E aí você fala assim, ó, na ação de prestação de contas, está vendo que o que você está enviando não está sendo gasto, então está sendo gasto com coisas supérfluas, ou que, enfim, aí você prepara um terreno para uma ação de alimentos, de uma revisional de alimentos para diminuir depois. Ou se a pessoa prestou as contas bem, o que me parece uma coisa bem. Quando você cria uma pessoa, você tem os gastos ali fáceis, né? Se você está pagando escola, mercado, isso. Ainda mais hoje em dia que você consegue pagar muito com aplicativo, você tem ali todos os seus gastos, você consegue pegar o comprovante e falar até em matéria de defesa, falar, olha só, você me paga X por mês e tá aqui. Tudo que você me paga tá, tá sendo destinado, tá sendo pago e tudo certo. Então, assim, se não tá tendo desvirtuamento, assim, a pessoa vai prestar contas e vai falar, ó, tá aqui, ó. E o famoso quem Sim, não deve não teme. E aí vai lá e apresenta as contas. E tanto que o prazo que o juiz dá, o magistrado dá na sentença, é de 10 dias da publicação. Assim, sim. parando para pensar, é um prazo até menor do que o prazo para recorrer, né? O É prazo para um prazo recorrer, recursal, por exemplo. o prazo Sim, para é. apelar é 15, e aí ele dá no final um prazo de 10 dias. São 10 dias, é. É muito um debate, né? O que que seria supérfluo, por exemplo, né? O que que vai além ali do que a criança precisa? Eu lembro que uma vez eu peguei um inicial que tinha lá Netflix como essencial. É, e É, aí o pai questionava, será? eu acho Né? que, Será? pô, vou E pegar aí, agora. Fabrício, você acha que Netflix é essencial? Vê lá, hein? O que que você vai responder? Olha só, me lembrou uma frase do Gilberto Gil, que ele fala que tem que deixar de tratar a cultura como supérfluo, que a cultura é tão básica quanto comer. E assim, então assim, o acesso à cultura ele tem que ser um direito, né, básico, fundamental, e talvez eu não diria que ser de Netflix é supérfluo. Assim, se a pessoa pode pagar, obviamente você tem TV aberta, tem outras coisas, e enfim, ver qual plano você pode fazer, mas tomar cuidado para a gente não entrar nessa de achar que às vezes a cultura, o lazer é É uma coisa supérfluo, que né? A vai gente, além, né? Ah, música, o videogame, né? música do Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, Sim, diversão e arte. Então, assim, essas coisas, né? O que que é supérfluo? Cada um vai ter um. É um pouco subjetivo responder isso. é bastante subjetivo Mas, e interessante, né? mas Do a ponto de vista cultura, para mim, argumentativo. não entraria nisso. É uma questão que não é pacífica, claro, como você falou, bem subjetivo. Às vezes você vai pegar um juiz que vai considerar, né? Ah, tal coisa já passou do ponto, né? Já está além da conta. E isso aqui não, isso aqui a criança precisa, um lazer, uma atividade física, né? Por exemplo. A gente tem vários, né? Situações que a gente poderia abordar aqui. Mas o que é interessante também da sua fala é essa questão do controle, porque hoje em dia é relativamente fácil, né? O Pix, por exemplo, né? Você consegue ver ali direitinho, gastou, pagou no app, quer dizer, Exatamente. é muito fácil, né? Então, como você disse também, né, tudo é conectado, então a gente tem revisional, por exemplo, você tem a prestação de contas, você tem revisional aí, se você achar que um mecanismo é adequado, e a criança é sempre o centro das atenções, né, nesse ponto. O que a gente não quer é que o dinheiro seja usado, né, de uma forma que, era para pagar o inglês, mas está pagando, de repente, uma roupa, uma coisa, né, mais extravagante, que não precisava, e não está Exatamente. Às sendo vezes o usado, dinheiro que era para né, ser usado para a criança, né. para um curso de inglês, ou então até uma coisa mais lúdica, uma aula de música, algo nesse sentido, É, não está um sendo usado e balé, a pessoa está natação, usando tudo, roupa né? de marca. Aí tá comprando Sim, lá, e isso acaba né? acontecendo, né, Aí você Fabrício? fala, ó, pelo amor de Deus, não é para você ficar Infelizmente, né? Então comprando roupas é para caríssimas. a gente fazer isso, né? Bom, mas Fazer acho esse que tipo de alerta, esse foi o né? caso, o primeiro
do caso um, né? Eu perguntei, Fabrício, Ca- qual a ordem que a gente vai falar, né? A gente nunca tinha falado, né, sobre isso aqui. Então tá aí uma É, possibilidade, né? Se você ouvinte, ainda mais que não é do direito e não sabia, é possível fazer, sim, né? Ajuizar essa ação de prestação de contas buscando aí uma transparência, né? Vamos colocar desse jeito, exato. na relação aqui. E o segundo caso, eu até falei pro Fabrício, Fabrício, isso aqui, né, é complexo, a gente estuda eu estudei na faculdade, né? Confesso que nunca trabalhei com um caso desse, Fabrício me disse que não, né, Fabrício? Nunca Vamos falar fiz. sobre indignidade? Você sincerão aqui, nunca fiz processo de indignidade, não. Eu acho que é um pouco raro, assim, se a gente pegasse, né, fizesse um apanhado aqui, né, eu acredito que pode ser considerado Ó, um eu caso mais nunca raro. fiz, e das pessoas que eu conheço, dos colegas assim, eu não conheço ninguém que tenha feito. Assim, É, até na pós, né, que a gente debatia, eu não lembro de ninguém falando que ninguém fez falou. uma Quando a gente fez ação. a pós, e olha que tinha um E tinha promotor na muita gente do nossa Brasil inteiro, sala. né, com É, muita experiência também, né, não tinha gente do Brasil todo, tinha um promotor na sala, que às vezes você pode acabar passando pela vida tinha, profissional por uma né. ação de dignidade. Eu nunca vi. E, e eu não sei se as pessoas que entram têm muito sucesso. Esse caso que a gente pegou está no STJ e não teve sucesso, foi improcedente. A pessoa entrou para requerendo, né, a indignidade dos herdeiros e perdeu. E parece que está perdendo em todas as instâncias. Perdeu, assim, está negando provimento em tudo. Porque existem requisitos para a pessoa ser considerada indigna. E aí tem que se atentar contra a vida, né? Tá no artigo, eu tinha separado o artigo, mas eu acho que eu... Será que ainda tá no meu Ctrl+C, Ctrl+V, que eu tinha separado aqui o artigo? Não, não tá. Tá o A link gente do Zoom que eu te tem, mandei. o Código Civil fala disso, né, Fabrício, Fala, eu detalhadamente, queria achar o no artigo. Eu tinha artigo. separado o artigo. Até porque é algo muito grave, né? Quando a gente fala de indignidade, deserdação também, né? Quando a gente estuda, são hipóteses É, artigo taxativas, né? 1814, desculpa interromper aqui. 1814, 2 do Código Civil. Então, Sim, do Código Civil. é... e aí você tem os requisitos para indignidade, que seria tentar contra a vida e crimes contra a honra. Só que crimes contra a honra com sentença condenatória, transitada em julgada na esfera criminal. Ele fala dessa relação, né? Eu acho que às vezes as pessoas elas confundem um pouco, mas o direito é um sistema, né? E aqui a gente tem um exemplo. A gente tem a esfera penal e a gente tem a esfera civil, né, digamos. Claro, Uhum. quando você fala em herdeiro, direito às sucessões e indignidade, né? Você está falando de direito civil, mas aqui a gente tem um pezinho no penal, como você É, falou. e a tese do advogado que queria a indignidade, ele fala assim, da independência entre a justiça da esfera civil e Das duas criminal. esferas, né? Só que, o que acontece? Porque o artigo 1814, ele fala, são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários, aí que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa. Você pode tentar, não conseguir, mas, né, Ainda vai assim. sair. E aí, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente, descendente. Show. E aí, o segundo é que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrer em crime contra a sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. E esse incorrer em crime, quem atesta que aconteceu um crime é a justiça criminal. Então, assim, se você não tem sentença, a pessoa fala, fui caluniado. Pera aí, né? Crime contra a honra, é um troço sério, falando que as pessoas É estão te crimes, né, de modo caluniando, geral. né? Então, assim, a Às vezes a pessoa pessoa usa até a palavra sem saber tem que saber exatamente que o que que aquilo é, né? juridicamente tem uma Sim, relevância, né? juridicamente é um outro sentido totalmente Exatamente. diferente. A pessoa às vezes usa calúnia na vida normal de um jeito, mas a calúnia ela tem um sentido jurídico, técnico. Então, assim, se não tem sentença, você não pode dizer, fui caluniado pelo meu herdeiro, quero tirar ele da sucessão. Cara, se você foi caluniado, e aí eu não sou criminalista, vou te falar, nem sei qual é o rito, se é ação penal público-privada, ou se eu acho que é ação penal ou privada, né? Salvo Eu acho que engano. é, é privado. Acho que é privado, né? Nem público condicionado à A gente representação. estudou Acho isso que é na só penal privado. graduação, tá? Ó, em 2015. Então, Ah, mas acho que é eu me privado, sim. for, eu não estudo direito penal nesse A gente sentido acaba processual, focando a numa gente área, vai né? Se focando. especializando e tudo. Mas, salvo engano, acho que a ação penal é privada. E aí,
Se a pessoa não buscou, não tem a sentença, não vai conseguir indignidade. E aí não vai conseguir excluir da sucessão, vai herdar. Paciência. E aí, essa é a tese o tempo todo que é Nancy Andrighi. O que que você acha da ministra Nancy Andrighi, Gabriela? Ela foi Não relatora desse consta, caso. eu lembro, Eu por gosto muito dela. coincidência, eu estava defendendo isso na graduação, né? Meu tema foi abandono afetivo, indenização por abandono afetivo, e aí tem um caso bastante paradigmático, né? Na ocasião, claro, agora a gente já tivemos alguns avanços relativos a isso, alguns outros casos, mas na época um caso bastante emblemático era do STJ, e o voto dela era bastante interessante, assim, eu achei as colocações dela, e é claro, citei, né, no meu trabalho de conclusão de curso, que ela Uhum, falava de afeto, né, a diferença entre um amor e o dever de cuidado. Eu acho que esse caso é interessante por vários motivos, né? uhum. É E porque como você falou, dessa esfera, né? E você disse muito bem, né? A pessoa está perdendo, né? No direito, né? Para quem não sabe, você tem as instâncias, né? E aí, é como se o processo fosse subindo uma escadinha. E aí, claro, você está insatisfeito, você, não quero, revisa. É como se você, vou usar aqui uma palavra, né? Revisa isso aí. assim, Reconsidera, a né? justiça é Não é feita por bem pessoas que reconsiderar, estão né? suscetíveis a erro. Então, você pode discordar da sentença e pedir Sim, para ela ser pode, você revista pode porque discordar, se tem você erro, porque se né? sentir prejudicado, não, mas eu acho que ó, tem uma outra tese aqui, quer dizer, existe a dinâmica recursal, que é algo bastante burocrático, no sentido de que a gente tem ritos específicos, prazos específicos, e aí o processo vai subindo. E como o Fabrício falou, a pessoa está perdendo aqui, né? Nenhuma No a tese dela caso. não tá pegando. E é o que eu falei, nada na vida é prova de erro. Inclusive o Poder Judiciário. O Poder Judiciário erra. Então você pode discordar e recorrer. Né? Sim, E você vai exato. recorrendo, você vai criando tese e tudo mais. Você pode alegar que teve violação à Constituição, violação à, à lei federal. Enfim, você vai. O direito é um grandíssimo debate. E aí, nesse caso, está perdendo. E uma coisa que me chamou a atenção foi no item 22 do acórdão, que a Nancy Andrighi, a nossa ministra, que a gente gosta, ela botou assim, ó, aspas para a doutora Andrighi. Na hipótese em exame, a substancial diferença entre uma ofensa à honra no contexto familiar e a prática de um crime contra a honra no contexto familiar. Se o ofendido não pretendeu buscar sanção penal em vida, ou se pretendeu não a obteve, não faz sentido que se apure o eventual ilícito após a sua morte e apenas incidentalmente no juízo civil, com o propósito de excluir o suposto ofensor da sucessão. Então é isso. Se você não buscou resolver criminalmente, não vai ser excluído da sucessão. É bastante pertinente, até porque, né, fazendo até uma digressão aqui que não tem muito a ver com o direito, mas na esfera familiar, né? Às vezes, infelizmente, as pessoas se desentendem, existem insultos, né? Várias questões problemáticas. Então, aqui ela está Exatamente. fazendo essa distinção muito clara, né? E até seguindo a lógica do direito penal, pensando aqui nas ações penais e tudo, é muito importante que em vida isso tenha sido levado ali ao judiciário, né? E então, eu diria, eu achei bastante pertinente a observação dela. Porque Bastante senão pertinente. você começa, né, tem que ter uma certa segurança jurídica. Assim, você não pode dizer que alguém cometeu um crime de calúnia sem sentença. Não tem crime, né? Então, enfim. Mas acho que é esse o nosso segundo caso, que é do... A Sim, origem dele, deixa eu pegar aqui qual foi a origem. Acho que não vai ter, não vai dar pra eu saber. acho que é do Distrito Federal, esse ou É não? do DF. Eu sei que ele tá correndo lá no STJ, que fica no Sim, Brasília. DF. E o terceiro e último caso, né, Fabrício? Eu achei muito legal a gente trazer, né? Eu acho que quando se fala em direitos da personalidade, né, eu penso muito em nome. E aqui a gente tem um caso muito interessante que você trouxe para falarmos sobre registro civil. Então, né, inclusão de nome, homenagem e tudo, né? Quando eu penso no nome enquanto manifestação de direito à personalidade, né? Você querer ali ter um sobrenome. Eu já já tive um processo desse, foi muito bonito até. Esses Mas não conta dão aí pro pessoal, estresse. nesse caso aqui, o que que houve? Ó, esse aqui é de São Paulo. Sim, Segunda vara de vamos para registro São Paulo. público. Aqui eu te perguntei porque a gente tem uma vara aqui no fórum nosso do Rio de Janeiro. A gente tem uma vara só de registro público. Eu já fiz uma ação, mas era para tirar sobrenome. A senhora.
tinha mantido o nome do marido, e depois de um tempo falou, quer saber, eu não quero mais o nome desse cara, não. Aí eu entrei pra sair, pra tirar o nome dele. E foi na vara de registro público. E a ação poderia ter sido mais rápida, era um troço simples. Mas enfim, esse aqui na segunda vara de registro público de São Paulo. E aí foi inclusão do nome dos avós paternos, né, do sobrenome. Pretendia acrescentar o sobrenome, porque é a origem da família e tudo mais. E é um caso bem simples, a sentença de 2 páginas. Mas foi o que você falou, Gabi. É interessante porque essa é a parte do direito que não dá tanto estresse pra gente, né? Essa é a parte, Que a tipo, é uma gente ação gosta, feliz. né? A gente comemora. É você, pô, você só vai. Por exemplo, a ação que eu fiz era pra a mulher tirar o nome do ex-marido. Assim, tem uma certa mágoa ali, um sentimento de recomeço, ela vai tirar o Sim, tem, nome, tem um mas simbolismo, sem tem o seu dúvida, mas tem né? uma certa. É o fim do casamento e tudo mais. E esse não, esse era só para acrescentar o nome da família. Então, é aquela ação que é só alegria, né? Tipo, você não tem. Você pensa, pô, quero me sentir parte, né, da origem da minha família, que os pais eventualmente podem ter escolhido não colocar aquele sobrenome, né? Para não ficar, às vezes, um nome muito grande, mas a pessoa, às vezes, manifestou o interesse de ter, de relembrar as origens, às vezes, tipo, enfim, tem uma conexão com esses avós especial que colocar o nome. Então, assim, nem sempre a gente se lida com tragédia, né, Gabi? Nem sempre a gente está lidando com família assim, É, muito tem sempre o lado bom, gente, para sofrendo. tudo na vida. Então trazemos esse caso aqui. E a E pessoa é bem conseguiu. legal, né? Você pensar nas suas origens, é um direito seu, né? Eu acho. Outro dia eu estava conversando com uma amiga sobre isso, o nome próprio, né? Muito doido, né? Que nossos pais escolhem e a gente é Uhum, conhecido, né? Pro resto da vida com aquele nome. Claro, você pode alterar seu nome e tudo, tem ali. A gente fez até uma aula sobre isso na pós, né, Fabrício? Como é que uhum. acontece tudo. Você pode alterar quando casa, né, por exemplo, que é o exemplo aí que o Fabrício trouxe. Mas eu gosto desses casos, né, pensar ali numa homenagem, de repente, é muito importante, né, e são esses casos, parece que é uma coisa pequena, uma sentença pequenininha, né, algo simples, mas aquilo ali significa para a pessoa, né, olha, né, isso aqui é um sobrenome, isso aqui eu estou acrescentando um pouco da minha história, é um pouco do meu afeto, de repente, né, então Sim. é algo muito bom da gente trazer aqui também. Uma identificação, né? Foi um dos pontos que você destacou aqui quando você comentou desse caso, né, comigo no primeiro momento, na Isso. identificação social. Às vezes você, né, às vezes até pula uma geração, né? O neto e os pais não necessariamente, né, adotaram aquele sobrenome e tudo. Não, mas eu sou conhecido como fulano, porque meu avô era o seu fulano. E aí eu quero isso também, né? Então, que bom que o direito pode dar esse tipo de realização também para as pessoas. E não pensem que é tão simples. Eu espero que seu caso tenha sido mais simples que o meu, mas o meu também teve várias peculiaridades aí, né? Não, o meu foi Mas simples, mas teve um erro que foi, foi engraçado, que na hora da sentença procedente, falou assim, então para o nome de casado da senhora era nome X, né? E ela falou assim, então que passa a se chamar, aí ele repetiu o nome. Aí eu embarguei a declaração e não deu tudo certo. ele Mas resolveu, a gente né? perdeu uns 2, 3 meses Para dar aquela para isso. esclarecida. Não, É, acontece, né? Acontece, mas o importante é que a gente pode trazer esses casos e que isso acontece. Então, se você quiser ter um nome aí, você ouvinte sabia, né, que é possível homenagear, né? Você acrescentar aí. É nesse legal, né? caso foi. Legal. E o legal dessa sentença que eu achei é que eu achei que o juiz, assim, bem bacana da parte dele, que ele botou que a sentença vai servir como mandado, e porque vai estar assinada digitalmente pela magistrada, e falou assim: olha, acompanhando as cópias necessárias, a sentença já serve como mandado, não precisa digitar um ofício, né? Ou qualquer coisa do gênero. Veja, pensando na E celeridade da que a gente está falando celeridade, aqui falou: ó, também. aí, junto às cópias necessárias, ela falou inclusive a certidão de trânsito em julgado, e aí você já leva no cartório e faz o registro. E ela bota aqui, em caso de dúvida, os autos digitais do TJ podem ser acessados pelo senhor oficial da unidade de serviço de registro civil e só tem que solicitar a senha, porque o processo saiu em segredo de justiça. Pensando em agilidade sempre, né, E Fabrício? sentença de Porque o direito, 2021, para eu até estava contextualizar. conversando até com uma convidada sobre isso também, né? O direito, ele é baseado em ritos. E claro que é importante, né? Claro que é importante a gente ter um prazo. A gente tem prazo, a gente tem ritos.
Sim, Mas em alguns casos, por que não? Né? Isso aqui ela está pensando na agilidade exato. e celeridade, né? Sempre. Então, para que seguir, né? Tintim por tintim Não, aquilo e às ali, vezes né? você tem que virar assim, agora tem que digitar o ofício, eu digito o ofício, que não sei o quê. E parece que não é nada, demora um século, né? Sim, até porque vão ter tantos ofícios importantes a serem digitados, talvez esse vai ficar no final da fila sempre. Que sempre tem, Exato. né? Às vezes E o tem uma caso ordem de simples você não consegue prioridade, resolver tudo, porque, pô, doutor, tudo aqui é urgente. Quantas vezes a gente não ouve isso, né? Chega no cartório, doutor, mas o seu caso não é um caso urgente. E aí se você tem um caso que realmente não é urgente, aí você, porra, tá É que ferrado. esse caso, né, certamente não é urgente, mas ainda assim, só por isso, então, você ficar Mas você séculos quer, esperando, não, né? resolva, A né? gente, a gente resolve. Mas gostei desse caso, gostei da seleção aqui, o Fabrício sempre traz, né, casos muito interessantes, e a gente Dessa vai vez foi só passeando aí caso pelo tranquilo. Brasil, Eu achei, quer dizer, caso tranquilo, indignidade não é tranquilo, mas assim, sem grandes. em grandes reviravoltas É, dramáticas, grandes né? debates, eram coisas, foram assuntos com Mais uma observações, né? com Até jurisprudências curiosidades, talvez, né, para quem não tranquilos. conhece, né? Eu tenho muitos ouvintes que não são advogados, né? Então até uma curiosidade aí, se você não sabia, né, da prestação de contas, né, em sede de alimentos, por exemplo, né, essa questão do nome, né, aqui nesse caso, indignidade, né, que é possível você excluir ali Da da situação. sucessão. Então é interessante a gente trazer esses casos. Mas agradeço muito a sua participação, Fabrício, nossas parcerias aí, nosso quadro. Vamos tentar fazer mais vezes. Vamos tentar Vamos fazer fazer mais mais. vezes, vamos fazer com certeza, o Fabrício. Não, o Fabrício é figurinha fácil aqui, eu já parei de contar, como eu falei lá, lá atrás, Se né? desse pra gente Já todo fazer. mundo já te conhece, Fabrício, também. Tá aí desde sempre, É, tem isso. sempre apoiando, fazendo parceria, desde após, né? Desde que eu comecei o podcast praticamente, você foi um dos primeiros episódios. A gente tava. O primeiro, Foi, acho que eu tava no primeiro ano. Era o módulo de família, não era nem módulo de sessões ainda que a gente fazia. foi nos primeiros meses de aula, né, que a gente já fez o episódio, né? Já tem um tempo, já tem um Tem, tempo. acho que foi 2021. Acho que foi 2021. 2021, caramba, 2 anos, meu Deus. Tempo voa, né? O tempo Por voa. favor, estamos em 2023. Mas é isso então, né? Quer deixar alguma recomendação aqui, alguma coisa da vida, né? Que não seja de direito? A gente sempre Recomendação da deixa os vida. casos aí, né? Os links Agora para o sim. pessoal ler se quiser ver É os casos que a esse. gente É. debateu. Mas tem uma recomendação da vida aí para o pessoal. Recomendação da vida, eu acho que hoje você me pegou de surpresa, Gabi. Não me preparei para recomendar. Vai ficar devendo um livro ou uma série no próximo episódio, então você faz. Cara, A gente deixa eu começa ver com a se eu pego alguma recomendação. coisa. Eu tô olhando aqui pra minha estante, que a gente tem aqui ainda mais uns 5 minutos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Bom, cara, acho que só tô com livro chato de direito. Queria ver se pega alguma coisa lúdica aqui. Mas, cara, só tô com um livro de Aí não vai doutrina. ser bem uma recomendação da vida, né? É. Mais jurídica. Bom, mas a gente Mas falou de Gilberto Gil e a gente Titãs pensa. hoje. Deu uma pincelada de Gilberto Gil e Titãs hoje Sim, no não, primeiro caso. sempre Fiquem aí, tem. né? E fica aí Com... uma mensagem, de cultura. É muito importante, né, Fabrício? Você, então, né, sabe muito bem disso, a importância, né, de leitura. A gente já falou aqui no Tem uma podcast, né, também, né? recomendação. Ó, Já indica. Tem uma a recomendação, gente tem mais lembrou? 5 minutos só. É uma série que eu tô vendo agora. Pô, parece uma novelinha meio boba, mas diverte. Que se Isso que é importante. chama é 1 milhão de coisas. Em inglês se chama A Ai, eu Million Little adoro essa Things. série. Você adora? Adoro essa série. Adoro essa série. Vai Eu come... acabar, inclusive. Vai Adoro. acabar? Nossa, muito boa. Eu comecei a ver Acho que já porque acabou lá fora, só que não chegou aqui. No Globoplay, né? Que é tem. Globoplay. Eu tô Fazendo na. propaganda que não é publi, tá, gente? Porque os influenciadores são obrigados a dizer se é publi. Já falei isso aqui num outro episódio, não é publi, mas adoro essa série, porque é uma série de família, né, Fabrício? É uma série que Essencialmente, né? tem muita coisa de família, tô na segunda temporada. Assim, vou te falar que em determinados momentos tem umas cenas que são extremamente cafonas aqui pro gosto pessoal meu, assim. Eles olham e falam assim, pô, muito troço brega. Mas ela cumpre o seu papel. Então, Cumpre, cumpre. assim, Essa série é bem interessante. Eu acho que a televisão ela tem um poder, aqui no Brasil, né, também, nem se fala. Hoje em dia menos, talvez, porque tem muita gente procurando streaming e tudo, mas a televisão educa, a televisão traz, né, sim. pautas. Eu estava outro dia vendo, até com a minha avó, ela estava assistindo Mulheres Apaixonadas, né, que é uma novela do Manuel Carlos, de 2003. Caraca, você tem E tempo. como ele falava de temas que ainda são necessários, né? Claro, né? Aguardando aí a época que foi Tem 20 escrito, anos tudo. atrás, né? Então tem um contexto Então tem histórico. algumas questões que já né, envelheceram mal, digamos assim, né? Super. Mas, de modo geral, tudo que era abordado
Ali é muito interessante, então algumas questões são é, Essa da União de mais Clãs facilmente abordadas com arte. fala bem sobre a questão de saúde mental, né? Bem bacana. Sim, sim. Muito De interessante essa tratar de série. depressão, umas coisas assim. Eu recomendo também. Eu recomendo essa série. A gente deixa aí de recomendação Tá. para os ouvintes, né? Um milhão de pequenas coisas. É uma série sobre amizade, né? Então acho que É, o nome da série é esse. Legal falar pro pessoal, né? Isso não é spoiler, claro, né? Mas é uma série que fala sobre amizade. Um dos temas centrais é a amizade. Então os personagens, né, dizem que a amizade não é uma coisa só, né? é um É milhão um de milhão de coisas. pequenas coisas. Inclusive com aspectos negativos, porque Com um aspecto são negativo, círculos com de amizade, tudo, mas com assim, tudo, o pacote todo, né? não é assim, A somos pessoa às amigos vezes do. vê ele na rede. Todo mundo maravilhoso, né? Mas É, não, todo mundo tem o seu lado, né? dentro desse Problemático grupo de também. amigos tem os seus conflitos, tem as suas. Sim, confesso. Na maioria das vezes eles não estão em harmonia e o personagem Gary é muito interessante, ele tem que dar esporro em todo episódio, em todo mundo. É o Né? meu personagem favorito, Não, eu acho. com essa cena eu tô vendo, falou que minha mulher foi bom, agora o Gary vai dar uma bronca em todo mundo e vai tocar uma música de violãozinho e Às beleza. vezes é E vai acabar o necessário. episódio. Mas fica aí a recomendação. Gostei muito da recomendação, tá vendo? Ó, mais um gosto aí que temos em comum de série. É Então verdade. fica aí a recomendação para os ouvintes. Vou deixar os casos, a gente sempre deixa, né, Fabrício, os links, né, com os casos para quem quiser ler. Ainda mais essa indignidade que é um pouquinho maior, né, que é lá do STJ, para os Certo. alunos de graduação, por exemplo, né, é sempre interessante ler. E até a próxima, né, Fabrício? Com É certeza vai isso. voltar aqui para o nosso quadro. Tá bom? Tá Então, ouvintes, ótimo. muito obrigada, né, por nos acompanharem aqui hoje, né? Fabrício também, ficam as recomendações. Um beijo grande e até a Beijo e é próxima. isso. Sextou.